Muito bom dia a todos. É uma alegria mais uma vez nessa quarta-feira estarmos juntos para mais um texto da Palavra de Deus. Você que tem me acompanhado, que tem assistido, que tem dado seu like, que tem compartilhado, eu quero agradecer muito, tem feito a inscrição no canal. Quero dizer que se você tem interesse mesmo em conhecer mais a Palavra de Deus e nós refletirmos sobre ela, você pode me procurar. Eu estou nesse canal, eu também estou no Facebook, Valdir Silva, Instagram, Valdir J. Silva 1973, nesse canal e também no portal da Igreja de Cristo, igrejadecristo.net. Então todos esses canais você pode me encontrar, não somente a mim, mas a outras pessoas, né? Como no caso do portal. O texto de hoje eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em João capítulo 8. João capítulo 8, que é o nosso texto de hoje. Mas antes de nós falarmos do texto, eu quero falar de sentimento. Existem sentimentos muito bons que quando a gente sente, né, assim, sentimento, por exemplo, de gratidão. Todos os meses eu costumo dizer, comecinho de cada mês, quando assim eu recebo o ordenado do mês, aquilo me enche meu coração de alegria, porque mais uma vez o Senhor está renovando o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Sentimento muitas vezes de estar com a família, aquela alegria que temos depois de um dia inteiro de trabalho, né? Estarmos juntos, também é um sentimento muito gostoso de sentir. Porém, um dos melhores sentimentos que eu tenho, que eu vou contar uma história, é o sentimento de, assim, quando somos perdoados, quando a culpa é tirada de nós. Quando meu filho Josué nasceu, ele nasceu prematuro, e eu lembro que nós fomos diversas vezes no hospital para acompanhá-lo. E uma vez eu acabei na correria, estacionei meu carro em um local que era proibido. E é claro, ao voltar, pronto, estava lá a multa. Falei, meu Deus do céu, e agora, o que eu vou fazer? Né? Tomei uma multa porque estacionei no lugar errado. Eu recorri, mas eu recorri não falando da injustiça da multa, ou falando da fábrica de multas, ou coisas assim. Eu recorri reconhecendo que eu de fato estava errado, que eu deveria não ter estacionado naquele local. Mas expliquei que a minha situação, que eu estava com um filho internado, mandei inclusive uma certidão do hospital e certidão de nascimento dele, ele era bem pequenininho. E eu expliquei essa situação, falei, eu mereço, mas eu queria que vocês levassem isso em consideração. E eu fiquei torcendo para que caísse na mão de alguém que tivesse um coração assim, misericordioso para comigo. Pois é. Algum tempo depois eu recebi uma notificação com a seguinte frase: foi dado provimento ao seu recurso, você não deve mais nada, a pontuação desta multa foi apagada. Nossa, que alegria, não tanto por não ter que pagar a multa ou pelos pontos que não seriam acrescentados na minha carteira de habilitação, mas porque alguém me entendeu, alguém foi além da lei, alguém entendeu que as leis existem para serem cumpridas, mas que às vezes, lamentavelmente, por diversos motivos, por fraqueza nossa, por situações que vivemos, às vezes deixamos de cumprir. Pois é. O texto de hoje, em João capítulo 8, fala de uma mulher. Ela é identificada apenas pelo seu gênero, ela é uma mulher. E pelo pecado dela, ela é a mulher adúltera, sem nome, nada, apenas o rótulo. Ela foi pega em adultério. Quem seria essa mulher? Casada, qual seria seu nome? A religião, né? A tradição religiosa diz que a identifica como a Maria Madalena, aquela mulher que depois é a primeira a ver Jesus após a ressurreição, a encontrar com Jesus, inclusive estava no túmulo dele. Pode ser, mas não existe. Isso é mais tradição do que Bíblia. Porém, fora isso, não sabemos mais nada dela. Não sabemos o nome de quem adulterou junto com ela, porque adultério é um pecado que ninguém faz sozinho, né? Tem que ter um partícipe, um coautor. Mas não, esse homem assim, não sabemos nada dele. Como conseguiram pegá-la? Inclusive parece que a pegaram de madrugada. Porque olha só, em João capítulo 8, versículo 2 diz o seguinte: de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre,
essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Olha só, de madrugada, foram lá e pegaram aquela mulher. Por que será que conseguiram pegá-la? Será que já tinham marcado assim a ela e estavam aguardando, ficaram assim vigiando-a para ver como ela seria pega em adultério? O que aconteceu? Aconteceu que ela está ali. Imagina a cena. Jesus, uma grande multidão, os escribas e fariseus querem fazer daquilo um espetáculo. Eles não chamam Jesus de canto, de lado, eles fazem questão de falar isso na frente de todo mundo. Não estão interessados em quem pecou junto com ela, porque nós não vemos nenhum homem ali presente, e a lei de Moisés exigia, Levítico 20:10 e Deuteronômio 22, de 22 a 24, que os dois fossem assim condenados, não apenas uma, mas não. Provavelmente o homem tinha sido poupado. Some daqui, sai daqui, porque o meu negócio o nosso negócio não é com você, é com essa mulher. Possivelmente eles queriam utilizar essa mulher, já tinham na mente utilizá-la contra Jesus. Pois é. O que chama a atenção também nesse texto é que aqueles homens parece que tinham prazer em trazer aquela mulher na frente de todo mundo, envergonhá-la na frente de todo mundo. Talvez não gostassem dela já. E mais, queriam pegar Jesus através dela. Eu fico pensando, né, como é que alguém pode sentir prazer quando vê uma outra pessoa pecando? A Bíblia fala lá em Mateus 5, bem-aventurados, felizes os que choram. E chorar ali é chorar pelos próprios pecados, mas também é chorar pelos pecados dos outros. Como é triste a gente ver às vezes uma pessoa sofrendo com consequência das suas próprias escolhas erradas. Isso não deve nos causar prazer. Isso deve nos causar empatia, isso deve nos causar tristeza pelo sofrimento do outro. Mas esses homens, eles tinham prazer no sentimento, assim, na situação daquela mulher. Aí eles disseram: ó mestre, Moisés diz que tais mulheres devem ser apedrejadas. E o Senhor, o que diz? Chama a atenção no versículo 6. Eles diziam isso tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Jesus nem deu atenção para eles. Talvez eles estivessem pensando: para que me perguntar isso? São hipócritas. Por acaso eu sou uma autoridade política ou policial? Jesus conhecia o íntimo daquelas pessoas e sabia que eles tinham seus pecados. E uma coisa que realmente causa raiva, né, é quando vemos uma pessoa bancando o santo e condenando uma outra. Tão duro na condenação da outra, quando a gente sabe que a própria pessoa também tem os seus pontos assim fracos. Mas eles insistem na pergunta. Como eles insistiram na pergunta? Eles insistem, eles querem dizer: vamos, Jesus, diga o que fazer. Moisés falou para apedrejar, e o Senhor o que diz? É como se eles pensassem: vamos, Jesus, diga, porque assim pegamos logo 2 peixes de um momento só, o Senhor, e pegamos também essa mulher. Mas aí Jesus, como sabe, como sempre foi, ele dá uma resposta desconcertante. Como eles insistiam na pergunta, versículo 7. Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever. Olha só, Jesus sempre dava respostas desconcertantes aos líderes religiosos. Uma vez, quando queriam pegá-lo para que ele falasse se devia ou não pagar o tributo, ele pegou uma moeda e falou assim: ó, de quem é essa figura que está aqui na moeda? Ah, é César. Dá a César, que é de César, e dá a Deus, que é de Deus. Pronto, desconcertou. Mais uma vez, a palavra de Jesus foi certeira, desconcertante. Sabe por quê? Porque nós podemos enganar os outros, nós podemos enganar nosso cônjuge, nós podemos enganar nossos pais, nossos filhos, mas tem 2 pessoas que nós jamais iremos enganar. Nós não enganaremos jamais a Deus, que conhece tudo o que fazemos, e nem podemos enganar a nós mesmos, que nos conhecemos. E sabemos que tantas vezes, quando arrotamos uma santidade, ela não é algo tão
verdadeira, porque todos nós sabemos que temos pontos fracos que precisamos lutar todos os dias, o que a Bíblia chama de pecado. Pois é, acusados pela sua consciência, eles vão embora, ficando, inclusive começando com os mais velhos, talvez os que tinham mais assim, exemplos, né? Lembranças pecaminosas da sua vida, e terminando com, assim, os mais novos, versículo 9, né? Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Olha só, aquela mulher estava diante da única pessoa que tinha autoridade e santidade suficiente que poderia pegar uma pedra e jogar nela. Mas olha só, Jesus, levantando-se, Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ninguém conseguiu jogar uma pedra naquela mulher, porque ninguém tinha condições disso. Todos sabiam que do íntimo também eram pecadores. E a única pessoa que teria autoridade para fazer isso, ele diz no versículo 11 ainda: então Jesus disse: também eu não te condeno. Vá e não peque mais. Essa história sempre enche meu coração de alegria, de esperança, eu fico assim compungido mesmo, tocado por Jesus e tocado pela atitude dele. Eu quero comentar essa história e fazer algumas aplicações no tempo que me resta. O que aconteceu com essa mulher depois? Não sabemos. A tradição religiosa diz que essa mulher era Maria Madalena. Se de fato era Maria Madalena, a Bíblia diz que lá em Marcos 16:9 foi a ela que Jesus expulsou 7 espíritos. Se for verdade que essa mulher era Maria Madalena, não é de estranhar que ela nunca mais deixou de seguir Jesus, porque ela tinha sido perdoada, aliviada. E tanto que ela foi a primeira a encontrar Jesus após a ressurreição. Se essa mulher realmente era Maria Madalena, pode não ser. Havia muita razão, porque no meio de tanta gente que a acusava, ela encontrou alguém que a amou, não a condenou e acreditou que ela poderia viver uma vida correta, que inclusive a livrou da morte física e também morte espiritual. Quando eu recebi a notificação da multa que eu recebi, a notificação de que eu tinha sido a minha culpa estava apagada, meu sentimento foi de alegria, de alívio. Imagina então ser perdoado de todos os pecados. Não é por acaso que Davi, no Salmo 32, após ser perdoado do seu pecado com Batseba, ele diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto ou não levado em consideração. Agora eu gostaria de tirar algumas lições para mim e para você, a partir de João 8, conhecido como a mulher adúltera, o relato da mulher adúltera. Lição número 1, essa mulher me representa e representa você. Os líderes religiosos são os acusadores. Eles não desejam o bem dela. Eles têm um objetivo, não é salvar, é matar, é destruir essa mulher. E é exatamente isso que o diabo, o acusador, o Satanás, ele quer contra nós. O desejo dele é nos acusar. E o pior é que o diabo tem razão. Quando ele nos acusa de sermos pecadores, ele está com a razão, porque todos nós somos pecadores. Aquela mulher, de fato, foi pega em adultério, ela não era inocente. Então a primeira lição é que essa mulher adúltera, ela me representa você. Todos nós somos adúlteros, no sentido, todos nós somos pecadores. Podemos não cometer aqueles pecados que a gente considera grande, como na época de Jesus, ser adúltera ou talvez ser uma prostituta era uma coisa muito, muito grande, era conhecido assim. O problema é que o diabo, como os líderes religiosos, ele diz: não tem jeito, tem que apedrejar, tem que matar, não merece mais uma segunda chance. O diabo fala
isso de nós. E quando ele fala que nós somos pecadores, ele está certo. Porque a Bíblia diz lá em Romanos 3:23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Porém, na lição número 2, eu quero dizer que o diabo é um pecador contumaz e deseja nos convencer de que não tem jeito. O diabo sabe qual será o seu fim, ele é um derrotado. E alguém pode perguntar, por que o diabo fica nos tentando se ele sabe que irá para o inferno? A resposta é, ele quer a nossa companhia. Como o diabo, aqueles líderes religiosos não amavam aquela mulher. O que eles queriam era apenas a destruição dela. Portanto, cuidado quando vamos corrigir alguém. Qual é a intenção? Queremos o bem daquela pessoa? Amamos aquela pessoa? Ou apenas queremos expor o pecado daquela pessoa? Humilhar aquela pessoa? É o que o diabo faz conosco. Muitas vezes o pecado parece tão escondido, o diabo dá um jeito de aparecer exatamente porque ele quer nos deixar assim, escandalizados. Ele quer assim, nos tirar a paz. A correção deve existir, mas sempre com o objetivo de restaurar, e o diabo não deseja isso de nós. Lição número 3. Deus é o único com capacidade e competência para nos julgar. Jesus conhecia aquela mulher, suas motivações, o que levou àquela vida. Conhecia também a vida dos fariseus, suas motivações. Por isso, cuidado quando vamos julgar outra pessoa. Julgamento mesmo, somente Deus pode fazer. Deus conhece o que se passa em nosso coração, e por isso que a Bíblia diz lá em Romanos 2,16 que um dia Deus julgará o segredo do coração dos homens. Um amigo meu uma vez disse: quero ser correto com todos. Se eu for exagerar, que seja na misericórdia. E eu digo amém. O único que tem competência, que nos conhece para nos julgar, é Deus. Nós podemos corrigir, incentivar, podemos mostrar onde está o erro, mas sabendo, na verdade, que temos sempre que maneirar, porque o único que conhece os bastidores das vidas de cada pessoa é Deus. Nós conhecemos apenas aquilo que os nossos olhos, e às vezes alguém que vai nos fofocar, vai nos falar de alguém. Número 4, vamos aprender a corrigir como Jesus corrigiu. Ele tinha condições de dar um grande sermão para aquela mulher, mas ele não fez. Ele deixou que todos fossem embora. Sabe por quê? Porque Jesus amava aquela mulher, sabia da sua vida de pecadora, sabia como ela permitiu chegar àquele estado, mas não desejava expô-la daquele jeito. Uma das piores coisas que existe é ser corrigido publicamente, é ser ridicularizado, é ser menosprezado. Então vamos, como Jesus, corrigir, mas corrigir com amor e corrigir inclusive a sós, sem expor a pessoa, porque muitas vezes quando corrigimos alguém a expondo, nós às vezes complicamos a situação, porque exige muita humildade aceitar uma correção quando é feita na frente de todo mundo. Jesus sabia disso, se colocou no lugar daquela mulher, teve compaixão, a mesma compaixão que Gálatas 6:1 nos diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Lição número 5, vamos dar a oportunidade das pessoas verem o Jesus perdoador e bondoso que temos, que as aceita. Tocadas pelo amor de Jesus, elas podem se arrepender dos seus pecados. A igreja não deve ser conhecida como a igreja que é do contra. A igreja que é contra os políticos desonestos, contra os homossexuais, contra os adúlteros, contra os mentirosos, contra os pecadores, tudo isso é pecado. Mas a igreja de Jesus deve ser conhecida como aquela que ama todas as pessoas, que mostra primeiro Jesus morto na cruz como uma possibilidade de abrir o céu para todos os pecadores que se arrependem. Antes de falar dos pecados das pessoas, vamos falar de Jesus, do seu amor para conosco, que ele deu a sua vida na cruz exatamente porque ele quer cada um de nós com ele por toda a eternidade. E a lição número 6, vá e não peque mais.
O que essa frase teria causado naquela mulher? Se ela realmente era Maria Madalena, a sua vida mudou totalmente. Talvez, mesmo no seno, provavelmente mudou. Uma vez perdoados, somos mudados por Jesus. Enquanto estivermos assim, nesta terra, as portas do céu estão abertas e Deus quer nos restaurar totalmente. Quer perdoar os nossos pecados. E através de Jesus, todos os dias, os nossos pecados são perdoados, nós somos assim limpos por causa assim do sangue de Jesus. Quando nós nos batizamos, cremos, arrependemos, confessamos, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o novo nascimento, nós começamos uma luta de vida ou morte contra o pecado e convertidos a Jesus, nós amamos tanto a Ele, valorizamos tanto o que Ele fez na cruz por nós, que por isso nós odiamos o pecado. Por isso, vá e não peque mais. Devemos odiar o pecado, porque por causa dele, Jesus teve que morrer na cruz por nós. Qual é a minha conclusão dessa manhã? Jesus morreu na cruz para salvar cada um de nós da morte eterna, que a Bíblia chama de inferno. Ele ainda não voltou, porque aguarda o nosso arrependimento. Talvez você que ainda não se arrependeu, Ele está aguardando você para que se arrependa. Hoje Ele não nos condena, porque todas as pessoas já estão condenadas sem Jesus. João 3,18 fala isso. Ele nos chama para nos transformar, nos perdoar, porque nos quer. E enquanto olharmos para Ele, por amor, vamos lutar contra os nossos pecados, e quando pecamos, vamos voltar arrependidos, tristes e envergonhados diante dEle. E uma vez que somos dEle, porque nascemos de novo, Ele vai dizer para nós: eu não te condeno, eu te perdoo, vá e não peque mais. Que essa mensagem possa nos incentivar nesta quarta-feira, se estamos longe de Deus, a correr para os braços daquele que está de braços abertos para nos receber. Se estamos no caminho do Senhor, mas temos as nossas falhas, que possamos corrigir. E se somos tão duros com aqueles que pecam, que possamos, a partir de hoje, como Jesus, agirmos como Ele, temos um coração cheio de amor para com todos. Se você quer ter essa mensagem por escrito, entra lá, igrejadecristo.net, que essa mensagem já está prontinha para você. Que nesta quarta-feira, aconteça o que acontecer, somos de Jesus, e que possamos nos aproximar cada vez mais dele, que por nos amar, entregou sua própria vida por nós. Que Deus nos abençoe nesta quarta-feira.